Bem, pessoal, agora eu vou gravar a resolução do problema 69 do Halliday volume 3. Esse problema ele diz o seguinte: duas partículas, ambas com uma carga de valor absoluto de 12 nanocoulomb, ocupam os vértices de um triângulo equilátero com 2 metros de lado. Foi o que eu quis colocar aqui. Duas cargas positivas ocupam o vértice de um triângulo equilátero com 2 metros de lado, certo? De lados iguais. Determine o módulo do campo elétrico no terceiro vértice, letra A, se as duas cargas forem positivas. Então, eu vou resolver para vocês a letra A, considerando que essas duas cargas sejam positivas. Q1 e Q2 positivas, considero que eu quero calcular o campo elétrico no terceiro vértice. Ok. No terceiro vértice, lembra que para calcular um campo elétrico a gente aprendeu a colocar uma carga de prova positiva? E lembra também que no campo elétrico o sinal das cargas, eles são importantes para a gente saber qual é a direção do vetor campo elétrico. Então, se eu tenho uma carga Q1 gerando um campo elétrico nesse ponto, o campo elétrico vai ser um campo de afastamento. As duas são positivas, elas tendem a se afastar. Então, o campo elétrico gerado pela carga 1 vai ser o campo E1 e ele vai ter este sentido aqui, certo? E o campo elétrico gerado neste ponto aqui, no terceiro vértice, pela carga 2, vai ter esse sentido aqui. Vai ser o campo E2, certo? A gente sabe que esses dois vetores, eles devem ser projetados aqui, ó. O E1 projetado no eixo X e o E2 projetado no eixo X. Como esses vetores têm o mesmo módulo, as cargas que geram eles têm o mesmo módulo, ambos de 12 nanocoulomb, eu vou ter o mesmo campo, o mesmo módulo desses vetores. Então, a projeção deles no eixo X vai ter o mesmo tamanho e elas, obviamente, vão se cancelar, porque elas apontam em sentidos opostos. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui a projeção desses dois vetores no eixo X, a projeção no eixo Y. Vai ser E1 no eixo Y e E2 ambas no eixo Y. Certo? As duas projeções que a gente vai somar elas. Para calcular essas projeções, eu preciso conhecer esse ângulo aqui, certo? Que é o mesmo. Para conhecer esse ângulo, basta eu divido isso aqui em dois triângulos retângulos. Esse pedaço daqui até aqui é o cateto adjacente ao ângulo. Esse aqui é a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Eu sei que o cosseno desse ângulo vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, não é? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? Quem é a hipotenusa? Cateto adjacente, como o pedaço todo é 2, a metade vai ser 1. Então, vai ser 1 dividido pela hipotenusa, que é 2. Quando eu calcular o cosseno de 1 sobre 2, eu encontro que esse ângulo aqui é 60 graus. Então, esse ângulo aqui, gente, é de 60 graus. Agora, eu posso calcular a projeção dele em Y, que é o que me interessa, certo? Por que é o que me interessa? Porque o exercício pede o módulo do campo, então, eu vou ter que encontrar o vetor primeiro. O vetor de campo elétrico total é o campo elétrico produzido pela partícula 1, vetor, mais o campo elétrico produzido pela partícula 2, certo? Eu sei que eles não têm componente em X, porque elas vão se cancelar, está só em Y. Então, o campo elétrico total, ele vai ser E1 em Y mais E2 em Y, certo? Basta que eu calcule esses dois componentes, as duas componentes de campo em Y. Certo? Como que eu faço para calcular E1 em Y e E2?
Ambas as projeções estão para cima, elas estão no sentido positivo de y, então ambas são positivos. Esse meu campo total vai ser o módulo de E1, vezes, eu sei que esse ângulo é 60, esse aqui também vai ser 60. Como eu quero encontrar esse tamanho aqui, ó, que é equivalente ao cateto oposto ao ângulo, eu uso o seno. Então, vai ser o E1 vezes o seno de 60, mais, aqui da mesma forma, eu uso o seno, que é o cateto oposto ao ângulo, mais o meu é 2 vezes o seno de 60, certo? Para calcular isso aqui, eu preciso encontrar o quê? O módulo de E1 e E2. Então, a gente vem para cá. O módulo de E1 vai ser exatamente igual ao módulo de E2. Por quê? Porque a carga geradora desse campo, elas têm o mesmo módulo, as cargas. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 vezes a carga geradora do campo, tanto faz E1 ou E2, porque elas têm o mesmo módulo, dividido pela distância que separa a carga do ponto ao quadrado. Como a distância é a mesma, tanto para Q1 quanto para Q2, eu concluo que E1 e E2 serão iguais, certo? Em módulo. Então, quanto que vai dar isso aqui? 1 sobre 4π ε0, 9, vezes 10 a nona, que multiplica a carga, que é 12 nanocoulombs, então 12 vezes 10 a menos 9, né, que é nanocoulomb, a menos 9, dividido por essa distância que é o quadrado. Se é 2 metros, então vai ficar 2 ao quadrado. 9 vezes 12 dividido por 4, quanto é que dá isso? 9 vezes 12 dividido por 4. Isso aqui vai dar 27. Então, eu tenho 27 vezes 10 elevado a... Só 27, né? Porque 9 menos 9 dá 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, eu tenho 27 newtons por coulomb. Ok, já encontrei os módulos tanto de E1 quanto de E2, é só substituir nessa equação aqui agora. Então, E total vai ser igual ao quê? E1, que é 27, vezes o seno de 60, mais E2, que também é 27, vezes o seno de 60. Agora é só fazer o cálculo. 2 vezes 27 vezes o seno de 60. Isso aqui vai me dar 46,8 arredondando. O E total vai ser 46,8 newton por coulomb. Ok. Na direção de Y, então eu tenho que o meu vetor E vai ser igual a 46,8 newtons por coulomb na direção do vetor unitário J. Esse aqui é o módulo e esse aqui é o vetor, certo? Então, na letra A, eu tenho uma carga positiva e outra carga positiva. A letra B, ele pede para você calcular o campo elétrico nesse ponto quando você tem uma carga positiva e a outra negativa. Então, a letra B agora eu deixo para vocês fazerem e encontrarem o campo total.